Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história assim bem complexa do pós-Segunda Guerra. É a Operação Paperclip. Isso mesmo. Aquela iniciativa dos Estados Unidos, né, que recrutou mais de 1.600 cientistas, engenheiros, técnicos alemães. E muitos deles, com ligações bem fortes com o regime nazista. Exato. A nossa conversa aqui vai se basear bastante na investigação da Annie Jacobsen, que fez um trabalho bem detalhado sobre isso. Um livro fundamental para entender esse período. O nosso objetivo aqui, né, é tentar entender as motivações por trás disso. Quem eram algumas dessas figuras e, claro, os dilemas éticos, morais, políticos que surgiram, tudo como a Jacobsen mostra. O pano de fundo, para quem está ouvindo, é o fim da Segunda Guerra Mundial e o comecinho da Guerra Fria. Uma nova corrida, né? Uma nova rivalidade global começando, exatamente. E a principal força por trás do Paperclip, como a Jacobsen documenta muito bem, era o medo. Medo? Medo de quê, exatamente? O medo, assim, palpável de que a União Soviética chegasse primeiro. Que eles capturassem esses mesmos especialistas alemães e ganhassem uma vantagem tecnológica e militar que seria, decisiva. Entendi. A corrida já estava a todo vapor. Totalmente. E essa urgência estratégica, na prática, acabou passando por cima das preocupações éticas sobre o passado desses cientistas, sabe? A operação começou sob a Joint Intelligence Objectives Agency, a JOA. A JOA, então ela foi criada especificamente para isso. Isso já mostra a prioridade que deram, né? Sem dúvida. E aí que tá o nó da questão, né? Essa tensão enorme entre a necessidade percebida de segurança nacional e os princípios éticos. Porque não eram só simpatizantes. De jeito nenhum. Muitos eram membros ativos do partido nazista. Alguns, diretamente envolvidos em crimes de guerra. Isso é documentado. E os exemplos que a Jacobsen traz no livro são de arrepiar. O Werner von Braun, por exemplo. Um nome super conhecido, né? Sim, o cara por trás dos foguetes V2 de Hitler. Armas que causaram pânico. Anos depois, ele vira uma figura central na NASA, peça-chave para o desenvolvimento do Saturno V, o foguete que levou o homem à Lua. É uma dualidade impressionante. E tem mais, né? Hubertus Strughold, chamado de pai da medicina espacial. Mas a pesquisa da Jacobsen liga ele a experimentos desumanos, feitos em prisioneiros de campos de concentração. É muito pesado. E tem o Arthur Rudolph também. Isso, diretor de produção do V2, que usava trabalho escravo, né? E depois também foi importante no programa Apollo. E não podemos esquecer do Kurt Blomme. Blomme, o pesquisador de armas biológicas nazista. Ele mesmo. Acusado de fazer testes em prisioneiros, ele recebeu imunidade dos Estados Unidos para colaborar. É chocante. Esses casos mostram bem a escolha que foi feita, né? O pragmatismo absoluto. Exatamente. O valor estratégico desses indivíduos foi considerado tão alto que, para quem tomava as decisões na época, justificava ignorar ou minimizar esses passados terríveis. Bom, e olhando de forma mais ampla, quais as consequências que a Jacobsen aponta? Olha, ela aborda várias camadas. Primeiro, essa questão da ética na ciência, quando ela vira, assim, uma ferramenta de guerra ou de competição geopolítica. A ciência perde aquela suposta neutralidade, né? Claro. Depois, a forma como a justiça do pós-guerra foi contornada em alguns casos. Cientistas valiosos que escaparam de julgamentos como Nuremberg. Aí tem o impacto da própria Guerra Fria na ética americana. Métodos bem questionáveis foram adotados nessa competição com a União Soviética. Faz sentido. E por fim, um ponto que eu acho crucial, a manipulação da memória histórica. O passado sombrio dessa gente foi muitas vezes apagado ou reescrito para facilitar a integração deles. Essa questão da memória é realmente fascinante. Como a conveniência política pode simplesmente redefinir o que a gente lembra ou o que escolhe lembrar. Precisamente. É claro que o livro da Jacobsen não é isento de críticas. Alguns dizem que pode ter uma dramatização, talvez um foco menor nas vítimas desses crimes. Entendi. Existem contrapontos. Sim, mas o mérito investigativo dela de desenterrar e expor esses dilemas éticos tão complexos é inegável. Levanta uma questão fundamental. Como a história é contada? Quem decide o que fica e o que se esquece?
Então, para a gente resumir a ideia central, essa busca por supremacia tecnológica na Guerra Fria levou os Estados Unidos a fazer concessões éticas, assim, gigantescas. Trouxe para dentro conhecimento científico de indivíduos que foram cúmplices de crimes muito graves. Isso é um lado complexo e, francamente, perturbador da história americana do pós-guerra. Com certeza. E a reflexão final que a obra dela provoca, eu acho, é sobre o custo moral que às vezes está embutido no progresso. O próprio triunfo de chegar à Lua, que é um marco incrível, né? Sem dúvida. Carregou essa sombra da cumplicidade. Isso força a gente a questionar essa relação, que é muitas vezes tensa, entre o avanço científico e a responsabilidade ética. Uma questão que continua super atual. Muito atual. Até onde as sociedades, as nações, estão dispostas a ir, sabe? Comprometer valores éticos fundamentais em nome da segurança ou do progresso. Especialmente em tempos de crise ou de competição acirrada. Fica essa pergunta no ar.